Bom dia, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem em casa. Hoje a gente vai continuar com nossas videoaulas de ciências. Ultimamente a gente tem visto, o nosso tema central da aula de ciências tem sido as infecções sexualmente transmissíveis, conhecidas como IST. A gente já falou sobre algumas dessas infecções, falamos sobre AIDS, falamos sobre sífilis, herpes e gonorreia. Acho que foram essas 5, 4. E aí a gente vai continuar falando sobre as ISTs hoje, tá bom? Pessoal, é importante você perceber que na aula de hoje vai ter uma novidade. Que novidade é essa? É que, de acordo com as ISTs que vocês estão aprendendo, o que acontece é que, em geral, os micro-organismos que transmitem essas ISTs ou são vírus ou bactérias. Tanto é que na nossa última aula eu pedi que vocês assistissem o vídeo que fala sobre vírus e bactérias e fizessem um comparativo, Então eu pedi 5 diferenças. E na aula de hoje a gente vai ver uma infecção, uma dessas aqui, que vai ser causada por fungos, tá? Então já é um novo organismo aí que vai causar uma IST, que não tem nada a ver com bactérias e não tem nada a ver com vírus, tá? Então, fungos, eles estão num reino diferente, eles têm um reino próprio, e aí a gente vai ver o porquê que isso acontece, tá bom? Então, vamos lá para a primeira IST de hoje. A gente vai falar primeiramente sobre infecções por clamídia. Pessoal, infecções por clamídia é uma IST que não tem um nome para determinada infecção ou futura doença, tá? Como as outras que a gente aprendeu. Então, quando eu falo infecções por clamídia, clamídia é o nome da bactéria, tá? E se é o nome da bactéria, obviamente vai ser uma infecção causada por bactéria, uma infecção bacteriana. É uma infecção bacteriana que vai atingir determinadas regiões do seu corpo. Entre essas regiões a gente destaca os olhos, o uretra e os linfonodos da região genital. Só para você lembrar que uretra é aquele canalzinho, aquele caminho que vai levar a urina da bexiga e até onde ela vai ser expelida, tá? Vai sair do seu corpo. Linfonodos da região genital. O que são linfonodos? São órgãos do sistema imunológico super importantes que vão ser o alvo dessa infecção. Tá? Então, as pessoas que se contaminam por clamídia, melhor dizendo, elas vão ter os seus linfonodos atacados. Principalmente da região genital, já que é uma IST, ela vai ser transmitida por relação sexual. Tá? E aí, o que acontece? Essa infecção por clamídia, essas infecções, no plural, elas vão poder aparecer de diferentes formas. Ela pode ser sintomática ou assintomática. Só para você lembrar, quando é assintomática não aparece nenhum sintoma, tá? Então a pessoa consegue conviver por meses, anos e não apresentar nenhum sintoma. Mas por outro lado, alguns pacientes que têm esse tipo de infecção, eles podem ter uma infecção sintomática, tá? Com alguns sintomas específicos. E como eu falei que essa bactéria vai atacar os linfonodos, o que causa isso, o que vai demonstrar uma infecção sintomática nesse caso, é o aparecimento de inchaço, principalmente na região da virilha. Inchaço e o aparecimento de algumas ínguas, que são umas bolinhas, tá? Uma coisa interessante que eu não falei é que as mulheres, além de poderem ser acometidas nos seus olhos, uretra, linfonodos, também essa doença, essa infecção, pode acometer o útero e as tubas uterinas, que são as regiões super importantes para a fecundação e para uma gestação. Tá? Então, se acomete essa doença, olha só o risco que pode ter essa mulher, E a gente vai falar daqui a pouco o risco até de não poder engravidar. Então, vamos lá. O tratamento de uma infecção por clamídia, quando eu falei que é uma infecção bacteriana, sempre vai ser a base de antibióticos, tá? Se fosse uma infecção viral, só para você lembrar, é a base de medicamentos retrovirais, quando eles existem.
E aí, a gente chega a um ponto importante aqui, como eu já estava falando no início, o risco de esterilidade, o risco de não poder mais gerar filhos. Tá? Então, a pessoa perde essa capacidade, perde a fertilidade. Por quê? Porque ela não faz o tratamento adequado. Então, tem que se lembrar sempre, quanto antes se iniciar o tratamento de uma IST, é mais fácil você conviver com essa infecção, tá? E é mais fácil ter uma vida mais normal, tá? E corre menos risco de, nesse caso aqui, perder a fertilidade. Tudo bem? E aí agora a gente vai falar sobre a outra IST de hoje. Vamos lá? A outra IST de hoje, ela é bem comum nos noticiários, ela tem campanhas que vocês já devem ter visto. E até mesmo, que a gente vai falar no final, sobre o método de prevenção. Então vamos lá, o que é o HPV? O HPV é uma infecção causada por vírus. O vírus do papilomavírus. Tá? Então é o papilomavírus humano, por isso que tem essa sigla, HPV. É uma infecção viral, tá? Então o seu combate vai ser à base de medicamentos retrovirais, mas a sua prevenção vai ser a base, vou falar logo que está aqui no final, vai ser a base de vacinas, tá? Pode ser assintomático ou sintomático, tá? E aí, uma coisa que eu sempre falo é que o vírus, nesse caso, que é uma infecção causada por vírus, ele vai permanecer latente em alguns casos, vai ficar como se fosse dormindo no seu corpo. E o que vai acontecer nesse caso do HPV? O HPV, ele vai depender muito do seu sistema imunológico, o sistema de defesa do seu corpo, para que ele se manifeste de uma maneira ou de outra. Então, o seu corpo, de acordo com o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa, que vai direcionar se essa infecção vai ser mais grave ou se vai ser mais tranquila, vamos dizer assim, fase mais latente, fase de dormência. E aí, dependendo do que o seu corpo diga, quando esse vírus invade ele pode, por exemplo, eliminar o vírus com o passar do tempo. Então a pessoa ela vai ser infectada, ela pode ser assintomática, sem sintomas, e aí eliminar, porque o seu sistema imunológico está reagindo bem, e aí ele elimina esse vírus com o tempo, tá? Quando o paciente é sintomático, uma característica importante vai ser o aparecimento de verrugas na região genital, tá bom? As mulheres, elas vão apresentar um maior risco. Então, aquelas meninas ou mulheres que são infectadas pelo HPV, elas vão apresentar um maior risco de ter o câncer de colo de útero. Então, assim, a prevenção, ela não vai ser somente para um determinado vírus, né, para uma infecção, mas também para o seu futuro, tá? Então, pensando no que pode vir a acontecer quando essa menina ficar mais velha, né? Então, assim, essa vacina, ela pode vir a prevenir algum câncer futuro, tá bom? E aí, gente, como é uma vacina que vai ser indicada para meninas e meninos em fase de pré-adolescência e adolescência, se não me engano, os meninos começam com 11 a 14 anos, e as meninas também, tem uma faixa etária de pré-adolescência. Aí você tem que perceber que essa vacinação ela vai ser importante não somente para aquele momento do adolescente de iniciação sexual, por exemplo, mas também para o seu futuro, tá? Então essa vacina ela vai ser oferecida pelo Sistema Único de Saúde, então em postos de saúde públicos no Brasil, e não necessariamente não vai ser momentânea, mas o seu sistema vai ficar protegido para quando for necessário, quando esse indivíduo se tornar adulto, tá? E aí começa a ter relações sexuais e aí pode vir a ser acometido com essa infecção pelo HPV, tá bom? Vamos então falar da terceira IST de hoje,
que é a candidíase. A candidíase também é super falada em comerciais de TV, principalmente por mulheres, né? Então, assim, vocês devem ter percebido que é uma infecção comum, porque está na mídia a todo momento. E o que a candidíase tem a nos dizer? Ela que vai ser a infecção que vai ser causada por fungo, tá? Esse fungo ali, ó, Candida albicans, por isso esse nome, candidíase, vem do nome do fungo, tá? A candidíase, ela às vezes, em alguns casos, né, alguns médicos não consideram a candidíase uma infecção sexualmente transmissível, tá? Mas ela pode sim ser transmitida por relação sexual. Então a pessoa pode ter essa doença, infeccionar por outras maneiras que não seja sexualmente, né, por relação sexual, mas ela pode transmitir para alguém por relação sexual. Vou falar isso para vocês daqui a pouco melhor, tá? O que faz uma pessoa ser acometida por esse fungo, né, pelo fungo da Cândida? Algumas características que são evidentes aqui é o seguinte, gente, é a queda da imunidade. Então, como eu falo para vocês, as ISTs, elas estão trabalhando com maior afinidade com o seu sistema imunológico. Então, o seu sistema imunológico de defesa do corpo, se ele está bom, se ele está super capaz de combater, ele vai receber essa infecção de um jeito. Mas se o seu sistema imunológico está em queda, está enfraquecido por qualquer outro motivo, qualquer outra infecção ou doença que o paciente possa ter, já é uma dificuldade, né? Então aqui nesse caso, a queda da imunidade pode ser um fator, tá? Então alguns fatores em conjunto podem levar à infecção por esse fungo. São eles a queda da imunidade, então a pessoa que tem baixa imunidade pode apresentar candidíase, né? Melhor dizendo, que é o nome dessa infecção. O uso frequente de antibióticos também. Por quê? O que isso tem a ver? Usar muito antibiótico. Primeiro, o uso de antibiótico, ele tem que ser regularizado, tá? Então, os médicos passam antibióticos, então toda vez que você vai numa farmácia, você compra antibiótico somente com receita, isso que é o certo, essa que é a regra. Por quê? Porque as bactérias, elas têm a capacidade de gerar uma resistência a antibióticos. Se fosse uma coisa descontrolada, se você toda vez que achasse necessidade tomar um antibiótico, a bactéria do seu corpo, ela cria uma determinada resistência, tá? Mas o que tem a ver o uso de antibióticos, que eu já sei que previne bactérias, né, que combate bactérias, com a infecção por candidíase? Quando a pessoa tem o uso frequente de antibióticos, o que acontece? O nosso corpo, ele tem bactérias tanto benéficas quanto maléficas. Então, quando você toma um antibiótico, você está tomando antibiótico para combater aquelas bactérias que não fazem bem ao seu corpo, as maléficas, né, vamos dizer assim. Mas se você toma antibióticos além da conta, exageradamente, o seu corpo ele vai combater as bactérias do mal, também vai combater as bactérias do bem. Então, assim, se você combate tudo e você tira do seu organismo as bactérias que te fazem bem, que fazem que o seu corpo funcione de uma maneira certinha, você concorda comigo que o seu corpo vai ter um enfraquecimento do sistema imunológico? Por que isso acontece? Porque as bactérias do bem, elas estão ali para te ajudar. Se elas são eliminadas, o seu corpo fica enfraquecido também, tá? Então esse vai ser um dos motivos que o uso frequente de antibióticos pode vir a causar a candidíase, tá bom? O uso de anticoncepcionais, tratamento contra o câncer. Então, se você for observar, a maioria desses fatores tem a ver com o seu sistema de defesa. Toda vez que o seu sistema de defesa fica enfraquecido, esse fungo ele pode estar atuando, pode estar querendo penetrar no seu corpo, tá? E aí uma coisa que favorece a proliferação de um fungo, né, um fungo que, se vocês forem lembrar do que um fungo gosta,
ele gosta de umidade e de calor. Tá? Se o fungo gosta de umidade e de calor, as pessoas, principalmente as meninas que usam roupas muito apertadas, né, não fazem uma higiene adequada do local, esse ambiente úmido da região genitália favorece o crescimento, a proliferação de um fungo. Tá? Então é importante, além de se prevenir, né, contra a IST, também manter uma rotina de higiene, principalmente da região genital, com frequência. Tá bom? Pessoal, essas são as 3 ISTs que eu gostaria de passar para vocês. Então, deem uma olhada no livro de ciências, porque todas essas estão lá. Veja se ficou alguma dúvida, tá? E qualquer coisa é só me perguntar, gente. Eu tô aqui e a gente vai continuar falando sobre as ISTs, porque ainda tem mais algumas nas próximas aulas, tá legal? Então, por hoje é só. Fiquem bem e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!